Sejam muito bem-vindos ao Vodcast Inglês e Espanhol na Real. Esse é o espaço para quem quer evoluir e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem por aí. Então, se você quer resultado, clareza e principalmente um processo de aprendizagem que funcione e se encaixa na sua vida, esse é o seu espaço. Eu sou Lisandro, seu host, e aqui comigo hoje eu tenho ela, que é um exemplo, um sinônimo de coragem, criatividade e visão. Ela já pescou mais de um tubarão direto do tanque, literalmente. Estou aqui hoje com a Agnes Weck. Ela é fundadora das marcas Catch My Pet, All Pata e do projeto Anzol de Ouro. Essa parte eu vou ler, Agnes. Olha aqui que é bastante emblemático isso aqui. Ó. Ela É já muito trabalho, é participou, muito trabalho. ela já participou 2 vezes do programa Shark Tank Brasil, conquistou investidores nacionais e internacionais. Ela segue aí com o desafio de liderar movimentos de expansão global aí para a empresa dela. Tem presença confirmada num dos maiores fóruns internacionais de inovação e liderança, o Horacis Global Meeting. Agnes, que alegria, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de fazer parte dessa escola, desse movimento de aprender outras línguas, que eu acho tão difícil e está sendo bem mais fácil agora com a ajuda de vocês. Obrigado, imagina. Agnes, a gente tem um negócio aqui que a gente põe a pessoa na fogueira logo de cara. Ah, gosto. Então, me conta o seguinte, você é a única empreendedora brasileira que já capturou ali 3 sharks. 2 brasileiros e 1 internacional. Como é que foi Verdade. esse negócio? Me conta esse negócio. Eu tenho, de todas essas milhares de coisas que eu faço, né? Talvez a primeira e talvez a que as pessoas mais me conheçam é a marca Catch My Pet, que é uma marca de produtos para gatos e que tá fazendo 10 anos agora. E a gente participou da segunda temporada do Shark Tank há 8 anos atrás, que a gente está na 10ª temporada agora. E quando a gente participou disso, desse programa, Shark Tank é um programa de investimento, para quem não conhece, a gente não foi investido, né? E a gente ficou muito triste e tal, porque quando você vai para um reality show, que é um concurso, e você é um empreendedor com bastante fé no seu negócio, você tem certeza absoluta que você vai ser investido. E a gente não foi. E aí a gente foi para o mercado, foi participar de outros concursos. Num desses concursos, a gente participou de uma edição do Shark Tank, que é um programa americano, aqui no Brasil. E aí nisso a gente acabou conhecendo Kevin Harrington e ele passou a fazer parte do nosso negócio, investiu no nosso negócio. Então a gente pescou primeiro, na verdade, um tubarão. Então isso foi antes Primeiro a gente foi no Shark Tank do Brasil, na segunda temporada. Aí, no ano posterior, a gente não foi investido no Shark Tank Brasil na segunda temporada. Aí, no ano posterior, um ano depois, a gente participou de um concurso que teve do Shark Tank Estados Unidos aqui no Brasil. Ah, entendi. E aí a gente foi, capturou, né, pescou o Kevin Harrington. Então o internacional foi primeiro do que o pessoal aqui no Brasil? Foi primeiro. Ai, E aí depois a gente acabou tendo a oportunidade de participar da 4ª temporada no próximo ano. Então, no ano 2, a gente não foi investido aqui. No ano 3, a gente foi investido pelo americano. E no ano 4, aí a gente voltou pro Shark Tank Brasil. E aí a gente recebeu investimento de 2 tubarões aqui, que foi a Camila Farani e o João Apolinário, do Polishop. Já estava validado, então, né? Então já tava. Eles foram lá, não, beleza, agora já tá tranquilo, posso investir. Inclusive no episódio que tem no YouTube, que mostra a gente falando sobre isso, né? A gente fala, não, a gente já tem um investimento e por causa desse investimento americano, aí o nosso valuation, né, que é o valor da empresa, já tinha subido super, né? E muitas pessoas perguntam isso, então eles se deram mal, né? Porque na segunda temporada a gente foi pro ar com valuation de, sei lá, 2 milhões, mais ou menos. Era menos que 2 milhões, era acho que 1 milhão e 600. E na 4ª temporada, a gente voltou com valuation de 10 milhões. Então, tipo, 10 vezes maior. Só que a gente já tinha muitas coisas acontecendo em 2 anos, né? A gente já tinha um investidor internacional, a gente já tinha uma rodada de investimento. Então, muita coisa tinha mudado, né? E aí isso faz com que a empresa seja valorizada no mercado. No entanto, as pessoas acham que eles, vamos supor, se deram mal, mas também, em contrapartida, eles também pegaram um negócio que já tinha muito mais segurança do que um negócio que está começando, né? Então, é aquela contrapartida, né? Quanto mais você demora para investir, mais segurança você tem, mas mais caro você paga. Com certeza, exatamente.
E Agnes, o que você pôde aprender nesse processo? Pelo que eu entendi, então, da primeira apresentação, do primeiro pitch no Shark Tank até a quarta rodada, foram 4 anos ali batalhando e fazendo a empresa acontecer. O que você pôde aprender com relação à comunicação, exposição, porque naquela época você já tinha se tornado uma pessoa pública, basicamente, né? O que você pôde aprender nesse período ali Já tinha que me comportar na rua. exposição, comunicação? Você sabe que a comunicação foi o fator totalmente decisivo para a diferença entre a segunda e a quarta temporada, para a diferença entre o não e o sim. Tá. As pessoas, porque assim, quando a gente foi para a segunda temporada, eu tinha praticamente a mesma quantidade de produtos e o mesmo portfólio. E eu tinha o mesmo mercado, o mercado pet. Eu não mudei de mercado. E quando eu saí da segunda temporada pro não, eu fiquei pensando, poxa, por que as pessoas não investiram no meu negócio, sabe? O mercado é o mercado pet, que hoje a gente sabe que é um mercado que é um mercado super rentável, movimenta muito dinheiro e tal. Na época ele não era um mercado tão em ascensão como ele é hoje, mas já era um mercado promissor. Tanto que se tornou, né, um mercado grande. E os produtos que eu tinha foram os mesmos que foram investidos na quarta temporada. Então, o que fez a grande diferença foi a minha apresentação, a forma com que eu aprendi a colocar o meu negócio, me comunicar com os investidores. Porque quando você monta... uma língua distinta, basicamente. Praticamente. Porque assim, a gente aprende muito a falar com pessoas normais que são consumidores, que é as pessoas que estão provavelmente assistindo o podcast. Sim. Mas se elas forem buscar uma rodada de investimento, elas vão conversar com investidores, que também são pessoas comuns, mas naquele momento eles estão vestindo a camiseta ali, né, a roupa, o skin do investidor. Com um crachá diferente. Com um crachá diferente. Sim. E eles estão buscando jargões e termos para dar autoridade para aquele negócio, mas principalmente para gerar confiança para eles, que são muito diferentes. Então, sempre quando você... É a mesma coisa assim, ó, eu vou fazer uma analogia, assim, né? Quando a gente vai falar com o médico, ele vai falar termos que, se ele não falar aqueles termos, a gente não vai gerar confiança na gente, que ele é realmente um médico. Se ele não tiver com jaleco, se ele não estiver dentro de um hospital, se ele for uma pessoa comum e falar... dor de cabeça em vez de cefaleia, a gente não vai levar ele a sério, não vai tomar a medicação que ele quer. E a mesma coisa. Então, eu aprendi a me comunicar da maneira certa com as pessoas certas. Sim. E isso fez toda a diferença para que gerasse a confiança que os investidores precisavam ter no meu negócio, para que eles despendessem do dinheiro deles, né? Porque é isso que eles estão ali para fazer. Então, no fim das contas, a única coisa que a gente mudou não foi muito o negócio. Lógico que o negócio vai evoluindo, né? Mas a grande diferença foi a comunicação, com certeza. E para quem costuma assistir o Shark Tank, vai se identificar, assim, né? Muitas vezes eles fazem algumas perguntas que o empreendedor, o empresário ali não sabe responder, mas ele não sabe porque ele não conhece aquele termo que a pessoa está usando. Por exemplo, valuation, por exemplo, EBITDA, ou outros termos ali que a pessoa sabe, ela sabe quanto que dá de margem, mas o cara não vai falar margem, ele vai falar EBITDA, por exemplo. E às vezes até por um teste, né? Ele quer saber quão aprofundado é o estudo daquela pessoa. Exato. E não é, assim... são as regras do mercado. Tá certo ou tá errado? Bom, a gente pode passar um podcast inteiro falando sobre isso, mas são as regras. Você tem que aprender as regras para poder jogar o jogo certo, né? Exatamente. E como é que foi? Você falou que foi frustrante receber aquele não ali logo de cara e tal. Você saiu da gravação, foi para casa com aquele não. Como foi o seu dia depois? Como foi o day after ali? Foi assim, terrível, porque inclusive a gente tinha deixado o champanhe gelando para comemorar. Tinham pessoas esperando pra gente fazer a festa, tipo assim. Então, assim, a gente realmente tinha uma expectativa real que a gente ia ser investido, e a gente tinha criado vários cenários. Vocês recebem, antes de ir pra gravação, vocês recebem algum tipo de indício, alguma sondagem? Nada. Nada. Realmente um reality mesmo, real. E aí vocês alimentaram essa expectativa basicamente pela confiança que vocês tinham no negócio. Pela confiança que a gente tinha no negócio e porque os números eram bons. Eu é que não soube passar da forma certa, mas os números eram bons. Era um bom negócio, tanto que depois ele cresceu, né?
E então a gente tinha um grande fé que ele fosse ser investido, sabe? E aí a gente tinha feito vários cenários. Ah, e se ele oferecer isso, se o outro oferecer aquilo. Mas a gente não tinha um cenário pro não, assim, sabe? Porque eu pensava, não, eu vou convencer eles uma hora. Só que a dinâmica do reality, dinâmica das câmeras, da tensão que você fica, torna tudo muito mais difícil. E você não tem também tanta oportunidade. No momento que eles falam não é não. Você não pode. Acabou, fim de papo. Você não pode ficar. Não, espera aí, é não por quê? Pensa bem! Tem certeza? Tem certeza? Mas, então o dia foi muito difícil, mas a vida do empreendedor, ela é formada por muitos nãos, assim, né? E Aliás, os nãos, muito mais mais nãos sim, do que né? sim, e os nãos te ensinam muito mais do que os sims. Com certeza. Os sims, eles são gostosinhos, assim, mas eles não te levam pra frente. E sem dúvida, se você não tivesse tomado esse não lá naquela época, você não teria evoluído na comunicação, que foi o que você acabou de dizer, ao ponto de tomar um sim lá depois, né? Com certeza evoluiria de uma forma muito mais devagar. Sim. E talvez nem tão evoluída, vamos dizer assim, né? E eu vejo que os empreendedores, assim, para quem estiver ouvindo, né? Empreendedores que se lascaram bastante no começo, eles acabam indo muito mais longe depois, se eles não desistem, né? Uhum. Então. Eu tenho um cara que eu conheço, talvez você conheça ele, cria casca. Sabe, quando você tem filha pequena, como eu também tenho, assim, machuca, daqui a pouco forma uma casquinha, é isso. Tem que criar casca, então, via de regra, o empreendedor, ele tem uma casca grossa para aguentar a pancada, porque se não aguentar, não fica nesse negócio, né? Essa é a grande realidade. A gente tem também, você comentou recentemente comigo, Agnes, um processo de internacionalização da empresa, e até você me falou assim, não sei se esse negócio vai rolar e tal. Me conta um pouquinho, existe essa... na verdade, não é me conta um pouquinho sobre a internacionalização, é sim, como que está posicionada a empresa hoje? Ela tem operação no Brasil, tem operação fora, como é que está estruturado hoje? A gente assim, para falar um pouco mais da empresa, né, que a gente falou mais sobre a jornada, mas a gente é uma marca de produtos pet, que é a Cat My Pet. Aí a gente é uma indústria e a gente vende para os pontos de venda, então para os pet shops, para clínicas veterinárias, Cobas Pets, todas essas que vocês conhecem. E tem 2.500 pontos de venda no Brasil. A gente vende eventualmente para fora, mas são pedidos pontuais. A gente não tem uma operação consolidada lá fora. A gente está formando uma operação em Atlanta, que já tem o CNPJ lá, enfim, que está em um apoio da Amazon, inclusive, que está levando a gente. E agora, com esse tarifaço do Trump, a gente não sabe se isso vai continuar sendo uma prioridade para a gente, tendo em vista quantas oportunidades a gente tem no Brasil. Então, eu não sei como isso vai ficar. Mas existe essa demanda fora, né? Porque os Estados Unidos, é uma curiosidade para quem estiver assistindo, os Estados Unidos ele é responsável por 50% do faturamento do mercado pet do mundo. Caramba! E o Brasil ele vem em segundo lugar com 5%. Oi? Então, Peraí, não, calma, repete isso. É um número muito absurdo, né? Que loucura, 50% os Estados Unidos toma esse mercado. Isso. E o segundo colocado é o Brasil com 5%? Ele fica variando ali ano a ano de segundo e terceiro colocado, mas ele gira em torno de 5% do faturamento. Nossa. Então, assim... Eu tô surpreso com esse dado, É de um verdade. dado grande. E, assim, no Brasil, a gente tem mais cachorros do que gatos, né? A minha marca, ela é Cat My Pet, eu tenho uma marca para cachorros que chama Alpata. No Brasil, a gente tem em torno de 50 milhões de cachorros e 30 milhões de gatos. Pets, né? Não gatos, a gente não desconsidera os animais abandonados, porque eles não consomem do mercado. Esse é um dado do IBGE para pets, para animais que são cuidados por humanos, né? E nos Estados Unidos, a gente tem 90 milhões de gatos e em torno de 50 milhões de cachorros. Então, o número de gatos é mais que o dobro, assim, mais que o dobro não, ele é quase o dobro do número de cães. Então, para Cat My Pet, que é nossa marca, faz muito sentido, né? E a gente já foi convidado, a gente já teve produto até que foi premiado nos Estados Unidos, na Global Pet Expo, que é a maior feira pet nos Estados Unidos, que ela acontece em Orlando, em março. E a gente já foi premiado lá, então a gente já foi convidado para levar, e a gente já tem redes que mandaram pedidos e tal, só que é um processo complexo, porque você tem que homologar os produtos lá, você tem que fazer a industrialização, chegar com o produto lá num preço que seja factível, adequado.
porque também os produtos lá, eles têm um valor, assim, muito mais acessível do que a Exatamente. gente aqui. Aqui a gente acaba atingindo uma parte mais de elite, assim, com acessórios e higiene e limpeza, que é onde a gente tá, né? Porque a gente não vende ração, né? A gente vende acessórios, higiene e limpeza. E lá, isso é um produto muito mais acessível, assim. Então tem que se adequar Uhum. ao mercado, se adequar à linguagem, que também é uma questão muito importante, porque muitas coisas que, por exemplo, uma coisa bem curiosa em relação ao inglês, né? Quando a gente foi montar o nome, a gente fez Catch My Pet, né? E aí, muitas pessoas de língua inglesa achavam que era cat de pegar, sabe? Tipo. Ah, sim, porque provavelmente, a gente, Porque é o jeito que a gente fala no a Brasil é gente, errado, né? o catch, na Aham, verdade, exatamente, aham. exatamente. E, desculpa, e de fato teve essa resistência ou foi só uma confusão inicial? Não, assim, a gente pesquisou muito. Primeiro que o nosso nome é .com, porque a gente já sempre pensou na internacionalização. Tá. Então, o nosso site é .com, nosso e-mail é .com desde sempre. Sempre foi .com. A gente nunca foi BR. E o nome é em inglês. Então, o nome já é um pouquinho elitista, assim, né? Porque, assim, nem todo mundo no Brasil fala inglês, apesar de que cat é um nome quase que gato, né? Quase a mesma coisa, né? Sim, com certeza. E pet é um nome praticamente brasileiro já. Sim, tá estampado em toda loja de pet pelo Brasil, Pet tem shop, pet né? Tipo shop. assim, né? Exatamente. Apesar de ser uma palavra inglesa, a gente já, assim, meio que brasileirou Assim ela, como né? feedback, por exemplo. Feedback, tipo assim. Assim como shopping, né? Shopping center, né? Exato. E, então, assim, é Catch My Pet, mas é um nome em inglês, né? E aí, quando a gente foi escolher esse nome, a gente ia fazer invertido ele, a gente ia fazer Pet My Cat. Tipo, Hum, carinhando meu gato, assim, como se fosse, sim. né? Só que, aí essa é uma curiosidade bem legal que eu nem tinha te falado, eu lembrei ela agora. Mas algumas pessoas falaram que isso poderia ser pejorativo, Tá. porque cat pode ser referente à mulher, à parte íntima da mulher. Então seria tipo acarinhando a parte íntima da mulher, entendeu? E aí, alguns amigos nossos. E aí ia dar uma Não, encrenca. ia ser que sex shop, entendeu? Aí, tipo assim, ia remeter, não ia ser os nossos produtos. Então a gente inverteu. Então, todo o cuidado que você tem que ter com uma língua que não é sua. E Sim. toda a pesquisa que você tem que ter com pessoas locais, com pessoas que vivem a língua, né? Porque às vezes aqui, quando a gente perguntou aqui para as pessoas que eram do Brasil, mas até que falavam inglês, mas que eram do Brasil, ninguém viu problema. Sim. Mas quando a Porque gente esse mandou, contexto é muito mais cultural, muito né? mais cultural. E Exato. aí, quando a gente mandou para amigos de fora, eles começaram a dar estoque. Eles falaram, não é uma coisa assim super que todo mundo vai pensar isso. Não é assim. Mas você corre esse risco. Mas você corre esse risco. Isso, isso é muito legal. E, você vai ter agora em outubro a participação da Horaces Global Meeting. Uhum. Eu até separei aqui uma contextualização para quem não sabe. Como eu falei no início, né, um dos principais fóruns globais de inovação e liderança, que vai acontecer ali em outubro, e eles trazem ali empresários, CEOs, autoridades Uhum. governamentais e tal. Mas qual que é o foco desse evento? Qual que é o objetivo desse evento? É um evento que ele visa muito a parte social. É um evento que ele já foi da ONU, né? Um evento que ele tem muita essa pegada social. E Uhum. ele tenta discutir, criar soluções globais para problemas sociais. Só que os problemas sociais, eles têm muito a ver com a economia, né? Eles acabam sendo locais muitas vezes, né? Muito locais muitas vezes e eles têm muito a ver com a economia. Então, o empreendedorismo ele entra nesse contexto, né? Porque Uhum. assim, se acredita e eu acredito fortemente nisso, que o empreendedorismo é uma grande chave para resolver muita coisa social. Problemas sociais, eu concordo. Na questão de que ele gera emprego, ele gera empregos com um viés social muito maior, porque o empreendedor ele está muito mais junto com o colaborador dele do que numa grande empresa. E a gente Uhum. tem muito assim a visão de que os negócios são grandes empresas, mas elas representam muito pouco da economia. Mais de 90% da economia são nas pequenas empresas, nos pequenos negócios. E o Exatamente. empreendedor, ele é um pequeno empresário, só que ele tem uma visão um pouco mais inovadora, um pouco mais para fora, um pouco mais de arriscar. Ele não segue modelos muito, tipo, a diferença entre o empreendedor de cachorro-quente e o dono da carrocinha de cachorro-quente é que o empreendedor de cachorro-quente, ele está pensando todo o contexto que ele vive. Ele está pensando na sociedade, está pensando no colaborador dele. E o dono da carrocinha, muitas vezes, está só querendo pagar o boleto dele. Uhum. Então,
o dono da carrocinha pode virar um empreendedor. E o Exatamente. empreendedor nunca mais vai ser um dono da carrocinha porque ele já passou disso, né? Então ele tá pensando, ele tá olhando além daquilo. Uhum. E por isso que o empreendedorismo, eu acredito muito, e a Horácio também, que ele pode ser uma grande solução. Então eu tô indo lá para falar em nome do empreendedor, em nome das soluções, e como eu tô muito. Hoje eu participo, depois que eu participei do Shark Tank, eu virei a líder do hub dos ex-participantes do Shark Tank, então eu me envolvi muito com a comunidade de empreendedores. Hoje, Somando, quantas edições já foram até hoje? 10 10 temporadas. Tá. E daí cada um tem 10 episódios, são uns 600 negócios, mais ou menos. Caramba, é bastante coisa. É muita bastante gente, coisa. E aí então eu acabei me envolvendo muito com o mercado de empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, porque acabo levando, né, o nome das mulheres e tal, que é 1% só das empresas são lideradas e investidas e são fundadas por mulheres, então é muito pouco, porque na nossa sociedade 50% das pessoas são mulheres. Deveria ser mais equilibrado. Sem dúvida. Mas, então a gente tenta trazer um pouco isso, assim. Então eu vou muito para falar sobre isso, sobre empreendedorismo no Brasil, sobre as oportunidades que a gente tem, sobre como discutir sobre como o olhar global pode ajudar, né, o empreendedorismo brasileiro. E a ideia minha, assim, e a ideia de me convidar é trazer justamente esse olhar do investidor internacional para o empreendedor brasileiro, né? Pro pequeno especificamente ou não necessariamente? É para todos, na verdade, Total. né? Para o mercado, para o venture, para que gere confiança mesmo em quem quer botar dinheiro no Brasil, não só olhar para as grandes empresas, mas olhar também para os pequenos Até negócios, porque para as empresas gigantescas já tem quem olhe, né? Então. E os Mas menores... geralmente a gente olha para quem tá, onde que tá todo mundo olhando, né? Sempre esse mesmo movimento. E agora me fala uma coisa, é um evento internacional. 40% dos ingressos são vendidos para fora do Brasil. Olha que interessante. E esse evento que você vai participar, como que vai ser? Você vai ser intérprete, graças a Deus. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Por que vai ter intérprete? Me conta. Rolou um frio na barriga? Como é que foi? Não, eles preferem, na verdade. Eu não me sentiria preparada, na verdade, sendo bem sincera. Apesar de eu estar estudando com vocês e me esforçando, na hora que você quer transparecer uma ideia e na frente de tipo, 1000 pessoas, tem todo um contexto de nervosismo, até para mim, que sou uma pessoa acostumada a dar palestra e tal. Porque é isso, assim, sabe? Você tá falando do seu negócio, você quer performar, você quer mostrar, dar o seu melhor, você tem pouco tempo. Uhum. E aí, na sua língua materna, isso já é muito mais um natural, problema. Né? Agora, quando você tem que falar em outra língua, você coloca mais um grau de dificuldade. E o ponto é que um painel não é uma coisa treinada. Se fosse treinado, eles falam que quando você vai fazer a apresentação, eles até deixam as pessoas não falarem na língua materna. Mas quando é um painel onde tem perguntas e respostas e a pessoa precisa construir aquilo na hora, pode vir qualquer coisa, né? E às vezes você não vai usar todo o seu potencial de argumentação se você não tiver as palavras formadas já na sua cabeça e todo esse contexto, né? Então eles mesmo do evento preferem que as pessoas falem cada um na sua língua materna. No meu painel vai ter um de cada país. Então vai ter pessoas, intérpretes de cada um, porque ninguém vai se entender pelo Ou seja, cada um vai falar a sua própria língua ali e vai ter um time de intérpretes para fazer esse negócio acontecer. Isso, vai ter provavelmente um de cada língua que vai ficar do lado da pessoa e jogando tudo para inglês, né? Então, a língua oficial do evento sempre em inglês. Ah, entendi. Que coisa louca. Mesmo você tendo construído essa clareza e essa evolução na comunicação, você me disse assim, eu não estou preparada para fazer esse negócio em inglês. O que você entende hoje que é necessário para que você construa isso também no inglês? Eu acho que a prática, na verdade, né? Quando como eu tenho negócio, assim, às vezes nos Estados Unidos e às vezes fora do Brasil, eu tenho muitos fornecedores no Oriente, né? Então eu passo muito tempo lá, às vezes mês lá e tal. E eu fico só falando inglês o dia inteiro. Quando eu volto, eu tô muito mais treinada. Já tá sonhando em inglês, assim. Tô mais treinada. Às vezes eu fico meio que atrapalhada pra, tipo, lembrar de alguma coisa em português, porque eu tô o dia inteiro falando inglês. Então,
Só que aí, agora, eu tô há uns 6 meses sem fazer essa imersão, vamos dizer assim, né? Então, você vai destreinando, assim, né? Eu acho que a preparação de qualquer coisa, seja de fazer um podcast, falar numa plateia, ou seja de falar inglês, ela vai muito do treino, sabe? Do dia a dia. Uhum. E na prática, quando você está trabalhando no Brasil, com uma equipe brasileira e todo mundo fala português, você acaba Você não falando tem português com todo mundo, você não tem assim. essa exposição, né? Exatamente. Eu concordo e eu acho que se bom, prática leva à perfeição, né? Exato. Então, agora você é uma pessoa bastante desenrolada, se a gente puder colocar assim. E você, muitas vezes, eu já acompanho alguns vídeos seus, inclusive falando inglês, e você tá ali, não tá muito preocupada se tá falando certo, se tá falando errado, você tá ali se Uhum. comunicando. Sim. Isso faz parte da tua personalidade. Uhum. Eh, Você já teve a oportunidade, por exemplo, de fazer alguma palestra em inglês ou a prática do inglês estava dentro do teu círculo profissional ali da atuação, a sua atuação na empresa somente? Palestra de forma oficial, num palco, não. Mas eu já dei muito treinamento, né? Porque no momento que eu vou para as fábricas e eu tenho que treinar as pessoas para fazer as coisas que eu quero que elas façam e que elas não obedecem, muitas vezes, geralmente é inglês. Ou, por exemplo, quando eu fui no Globo Past Expo, eu tive que apresentar meu produto para muitas pessoas. Mas assim, dentro do meu stand e tal, que é um pouco diferente de subir num palco oficial, Pegar ter o a minha. microfone e Que falar. tipo assim, tal hora a Agnes vai falar. Não, aqui é meio que tipo. No contexto que eu tive foi mais assim, ó, ela vai falar agora, tem 100 pessoas para ouvir, mas é naquele momento. E é um pouco mais, assim, eu acho que tem uma licença poética um pouco mais para improvisação, porque não é uma coisa oficial, não é uma coisa treinada, é uma coisa meio que. E eu sempre me permito, assim, sabe? Eu vejo que muita gente deixa de aprender a falar inglês ou deixa de treinar porque tem vergonha de errar. Só que eu fico pensando assim, eu já tenho tanta coisa que eu tenho que acertar, sabe? A inglês não foi a língua que eu nasci. Cara, essa Então tua, é isso, entendeu? essa sua fala é perfeita. Já Hum, tem tanta coisa que a gente tem que acertar. É, Mais uma, ou seja, mais um pratinho para eu equilibrar aqui. Eu vou fazendo do jeito que tá dando mesmo e tá tudo bem. Eu acho que um equilíbrio entre atitude e perfeição que você faz muito bem, né? Então, assim, cara, se vou ter que falar agora, entrou essa call aqui e é uma pessoa de fora, eu vou fazer o meu melhor aqui que eu puder fazer nesses 15 minutos que eu vou ter essa call e tá tudo bem. E as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Me conta um pouquinho da tua experiência com o curso de idioma, assim, desde lá da Agnes com 9 anos de idade. uhum. Já teve muitas experiências assim? Como é que foi? Deixa eu pensar. Isso daí é muito tempo, Gi, porque eu tenho muitos anos. Ah, Mas bom, na escola eu aprendi, né? A minha escola tinha, assim, era uma escola boa. E aí, só que daí depois eu aprendi com o Bon Jovi bastante. boa. A minha mãe falava Seu assim, quarto tinha um monte de pôster muito assim, não? pôster. E a Ah, minha mãe entendi. falava que só ia me dar um CD, porque eu sou dessa época, né? Eu só ia me dar um CD se eu decorar, tipo, se eu soubesse cantar as músicas. E aí eu tinha que saber. Pronto. Só que a minha sorte é que minha mãe não falava inglês muito bem. Então, se eu cantasse mais ou menos, Já ela tava já valendo. tava. Ela só tinha que achar bonito, entendeu? Pô, sensacional. E aí eu aprendi, mas eu tô falando brincando, mas funcionou muito pra mim. Assim, aprender a traduzir as letras de música foi o meu primeiro contato com a língua, porque era uma coisa que eu fazia muito por gostar. Então tipo, aprendi muito de inglês traduzindo música, assim, né? Que eu gostava Uhum. muito de músicas em inglês, de rock, essas coisas. Aí depois eu fiz um curso normal desses tipo CCAA, CCI, essas coisas assim, que era bem legal e tinha uma dinâmica com os amigos, então tinha uma coisa social junto que eu achava legal. Porque eu, Uhum. eu nunca gostei muito de estudar, mas eu gostava muito de fazer amizade. Sim. Então, uma coisa ajudava a outra. E aí, depois fui aquelas coisas de estudando, assim, em casa, sabe? Já instalei o Duolingo, que você odeia. Não é que eu odeio, é que eu falei que é um jogo, é diferente. Não, mas eu acho que essa dinâmica de conversar com o professor, sabe? E o professor que eu tenho na escola. Eu antes tinha um outro professor que era bem legal também. E o professor que eu tô tendo agora, a gente conversa muito sobre o dia a dia, o que é legal, sabe? Porque
Porque assim, eu odeio fazer uma coisa que eu não. Que assim, que eu vejo que o resultado vai demorar, sabe? Só que se você estiver estudando inglês junto com, ou aprendendo uma música, ou junto com falando sobre negócios, aí você sente que aquilo tá sendo produtivo para aquele dia, sabe? Tá conectado com o teu propósito, né? Então, tipo assim, hoje eu já saí melhor, mesmo que eu não aprendi tanto inglês, porque o inglês ele vai devagarzinho você aprendendo. Você não Qualquer língua, na sente. verdade, É né? isso, você não sente que você aprendeu, tipo, hoje eu aprendi super. Não, você é tipo academia. Você não sente que sai um bombadão, então você tem que juntar com alguma coisa, sabe? Então junta com fazer amizade ou junta com alguma Uhum. coisa para que você sinta um ganho diário. E aí lá no final você, nossa, não é que eu aprendi, nem percebi. E você falou da academia, eu gosto muito de fazer analogia com a academia, porque assim, não adianta você ir pra academia só no sábado e ficar 4 horas lá, não vai dar o Uhum. resultado que você precisa. Você sabe muito bem disso porque você é da academia, inclusive, né? A gente se esforça. Quem não acompanha a Agnes, acompanha porque ela posta todo dia stories na academia, inclusive. Mas é a consistência. É Uhum. a consistência, é um pouquinho por dia. Aquela foto que você posta na academia, você não ficou naquele shape aquele dia. Você ficou naquele shape porque você construiu isso durante anos. Uhum. Né? Então, o idioma não é diferente. Eu costumo dizer o seguinte: dá para aprender um idioma, seja inglês ou espanhol, sozinho? Dá, tá. Assim como você consegue ter resultados indo na academia sozinho, baixa o aplicativo ali e pega uma série que põe meu peso, minha altura e o meu objetivo, eu vou fazer aquela série de exercícios, vou ter resultado Uhum. em algum tempo. Claro que vai. Uhum. Agora, se você tiver um personal trainer que vai te acompanhar a cada repetição que você faça, você vai ter um outro nível de resultado. Com certeza. É essa analogia que eu faço com um curso de idioma. Se tiver Aham. um profissional que vai te acompanhar na jornada para todo o passo que você der, é Exato. outro nível de resultado que você tem. E que bom que você está tendo essa experiência. Uhum. Fico contente com isso. E sabe que essa tua analogia é muito boa, porque da mesma forma que o personal, o que é o ponto principal do personal? Ele não deixar você continuar errando, né? Porque se você faz um exercício errado e continua fazendo, você se machuca. Sim. Você vai estourar um músculo, você vai ter um problema nas costas, enfim. E se você tá falando um verbo errado e ninguém te corrige, você acha que você tá acertando. E aí já fossilizou aquele negócio para Isso. depois corrigir isso aí, putz, é muito E difícil. porque as pessoas te entendem se você falar errado. Você pode falar o inglês todo errado. Eu já testei. As pessoas entendem. E aí elas não te corrigem. Isso é a Uhum. pior coisa, sabe? Então, eu adoro que as pessoas me corrijam, porque eu não fico. Eu falo, que bom, agora eu vou. Entendi. E assim, e a correção não é uma vez e acabou e você nunca mais vai errar. Não. Sim, Você vai errando até uma hora que o negócio fixa e daí você para de errar. Exatamente, exatamente. Seria excelente se fosse só virar uma chavinha, né? Ia ser Fala a bom. verdade. Mas não é. Infelizmente não é. Não, bom pra vocês, porque daí tem o aluno mercado. mais tempo. Pô, tem mercado imenso aí para trabalhar. Ótimo, boa, Agnes. Obrigado pelo jabá. Agnes, vamos falar de um negócio que é muito legal, que eu me informei recentemente sobre isso, até para a gente trazer isso para a pauta. E eu fiquei surpreso com a abrangência desse negócio. Me fala o que é esse projeto Anzol de Ouro. Assim, a gente dentro do Shark Tank, né, que é esse programa de investimento, algumas pessoas, como que funciona na prática esse programa? As pessoas, tem 5 tubarões que são investidores e o empreendedor se inscreve e ele vai lá e faz um pitch de 3 minutos e aí os investidores, eles fazem perguntas, uma sabatina de perguntas para esse empreendedor e se eles gostarem do negócio, eles investem o próprio dinheiro. Aí eles vão falando, eu invisto, eu não invisto, e fazem a negociação. Algumas vezes, mais ou menos 30% das pessoas que se inscrevem, ninguém quer investir, que foi o que aconteceu comigo na segunda temporada. Uhum. Mas isso não significa que aquela empresa é ruim, ou que aquele empreendedor é ruim, ou que aquele negócio é ruim. Para ele estar ali, ele passou por 3.000 inscritos, mais ou menos, e foi 50 selecionados. Então é tipo, mais que um vestibular, entendeu? Já passa por uma avaliação, né? Ele já passa por uma avaliação, ele passa por uma diligência muito forte, tipo, quem não sabe o que é diligência, que é uma controladoria, uma auditoria
de toda a documentação dele. Uhum. Então, ele passa por um teste de vídeo, ele passa por muitas etapas para ele estar ali. Então, em geral, aquele empreendedor já é legal, o negócio dele é legal, o mercado dele é legal, já é legal. Só que muitas vezes, por determinados motivos, aqueles investidores não se sentem motivados para investir. Ou até conectados com aquele tipo de até negócio. porque eles também têm um budget ali, né? Eles têm um valor ali, tipo, eu tenho, sei lá, 10 milhões. E aí eu prefiro escolher aquilo que mais se conecta à minha tese, ao meu Claro. mercado, enfim. Uhum. Então não significa que aquele empreendedor é ruim. E até uma curiosidade, os negócios que mais deram dinheiro no Shark Tank do mundo não foram investidos. Eles foram negados pelos Ou seja, tubarões. é uma prova de que isso É uma prova de funciona. que isso. E o meu caso foi isso. A gente foi negado e a gente teve uma segunda oportunidade e foi aceito. E aí eu tinha essa tese de que esses que estavam sendo negados ao longo dessas 10 temporadas, que a gente está na 10ª esse ano, ao longo das 9 anteriores, tinha muita gente boa ali que estava perdendo a oportunidade de se conectar aos investidores, e tinha muitos investidores que estavam perdendo a oportunidade de se conectar a essas pessoas. Então, dinheiro estava na mesa, sabe? Uhum. E quando eu me tornei a líder do Hub, das pessoas que já participaram do programa, aí que eu tive certeza disso, conhecendo essas pessoas. Ó, quase que derrubo. E aí, não foi de propósito. Não foi a IA que fez isso. Não foi a IA. E aí eu desenvolvi esse projeto, que é trazer, dar uma segunda oportunidade para esses empreendedores serem investidos e dar uma segunda oportunidade, dar uma primeira oportunidade para quem estiver assistindo o programa poder investir nessas pessoas. Então, vai ser um reality, um quadro dentro do Shark Tank, onde a gente vai dar uma continuidade, uma vida pós-programa para essas empresas, onde elas vão poder ser investidas pela audiência, por quem estiver assistindo. Tipo um crowdfunding, assim? Tipo um crowdfunding. Que legal! E elas vão receber todo o suporte da FCJ, que é o fundo Venture Builder que tá junto com a gente, né? Construindo todo esse ecossistema. Então vai ser quase que um reality pós-reality, assim, sabe? Que bacana esse negócio. E essa parte da audiência poder investir, eu não tinha conhecimento ainda. É, porque isso é secreto. Não, mas aqui pra vocês eu conto. A gente é só pra vocês. A gente só publica depois, então. Não pode publicar. É só pra vocês. Mas que bacana. Quando que vai ao ar esse negócio? A temporada do Shark Tank Brasil 10 vai começar no YouTube dia 22 de setembro de 2025, né? Agora. Tá. Então, tá pode quase. ser. Porque eu imagino que isso aqui vai estar sendo assistido daqui a muitos anos, né? Então, eu já tô falando para as pessoas se situarem. Sim. Então, vai começar agora dia 22 de setembro e em outubro vai começar na Sony, que é o canal de TV. Só que vai ficar no YouTube perene, né? Pra sempre. Então, se você está assistindo e já passou do dia 22 de setembro de 2025, você pode ir lá no YouTube. Sensacional! Putz, que bacana, que bacana. E aí, no nossa rede social do Projeto Anzol de Ouro, @Projeto Anzol de Ouro, vai ficar ao longo do ano inteiro. Então, a gente chama buildar, né? Que são termos. No negócio de financeiro, tudo é inglês. Então é bom saber inglês. Mas esse neologismo eu não sabia. Buildar também. Que é de build, né? Sim, Só que aí a gente faz um verbo de português dele, né? Tem tantas. Gugar, embedar, buildar, tem várias agora. Você falou uma coisa aí que o empreendedor ele tem 3 minutos para convencer 5 pessoas, é isso? 5 tubarões. 5 tubarões ali. Por que só 3 minutos? É que é o tradicional do mercado de investimento. Que eles chamam, é o pitch, né? Pra quem não sabe o que é pitch, é uma apresentação do teu negócio. Inclusive, via de regra o termo persuasiva. pitch vem de speech, né? Então, tipo, também é outro termo em inglês que cortaram e fizeram português. Fazer uma coisa mais sucinta. Em 3 minutos dá pra eu falar... Pô, dá até pra dormir, né? Hoje em dia, com tweet... Hoje em dia, com stories, 1 minuto já é muito, né? Há 10 anos atrás, quando a gente fez... Há 8, né, anos atrás, quando a gente fez o nosso primeiro pitch no Shark Tank, eu achava 3 minutos muito pouco. E, na verdade, quando você quer falar do seu negócio, parece pouco mesmo, porque tem muita informação. Mas se você fizer um trade-off, né, um corte só nas partes interessantes,
Dá até Dá menos. muito. É muito tempo. Porque as pessoas não conseguem. Com TDAH hoje, né, que tá em moda, as pessoas não conseguem manter a atenção por muito tempo. Então, inclusive para os meus alunos, né, que eu mentoro outras startups no mercado, eu sempre recomendo que elas tenham um pitch na ponta da língua de 30 segundos. Porque é muito raro uma pessoa ter mais que 30 segundos É de o atenção em tempo de um você. story, né? É o tempo de um story. Que é assim, você falar o seu mercado, você falar o seu diferencial e você falar o que você quer. Basicamente esses três. Uhum. Então, se a pessoa, ela tiver interesse no seu negócio, Eu no vou seu anotar esse mercado, negócio. e no que ela vai ir pro que você quer, ela vai querer ouvir o que você quer, ela vai pensar assim, pô, ele quer, por exemplo, eu quero 300 mil, eu quero investimento para aumentar a logística do meu negócio. Ah, então é logística, ela vai gravar algumas palavras, logística e investimento. Se eu tiver acesso à logística, ou acesso a investimento, ou interesse no teu mercado pet, Eu posso aprofundar. tá bom, me dá o teu cartão aqui que a gente vai falar mais. Agora, se nada daquelas 3 palavras se conectar a ela, no filtro dela, deu, tchau. Obrigado, próximo. Entendi, entendi. E aí, esse programa vai começar lá em setembro. Uhum. Especificamente para as pessoas que foram, entre aspas, recusadas Isso. nas últimas temporadas do É uma Shark Tank. repescagem. Ou seja, são 600 e poucas pessoas, você falou? Negócios, na verdade, não É, pessoas, 600 né? são todas as temporadas do Shark, né? São Ah, tá. 53 nessa temporada, se não me engano, 53, tá? Entre 50 e E 60. passaram também por essa nova avaliação, possivelmente alguns negócios já deixaram de existir, outros já evoluíram assim também. É, das outras temporadas, você diz, Sim, né? sim, sim. Sim. É, das 9 temporadas anteriores, tem muitos negócios que já pivotaram, que é um termo que a gente usa quando a pessoa mudou de negócio, né? Mudou de mercado, mudou a proposta. Tem muitas pessoas que já saíram, negócios que não foram para frente. Tem muitos negócios que já estão super grandes, por exemplo, um negócio que super cresceu, que não foi investido, inclusive, que também fortalece a nossa tese, é a Fricô, que Nossa, ela não foi tá em toda a investido, farmácia, qualquer lugar. e ela não foi investido no Shark. Sim. Acho que ela tá na segunda ou na primeira temporada, se não me engano. E então tem vários outros negócios que estavam ali e ainda continuam, não continuam, ou mudaram. Caramba, meu, isso é muito. Como é que surgiu a ideia de fazer isso? Através da minha história ali, né, que eu não fui investida, e aí depois eu fui investida, e aí eu comecei a perceber que muitas empresas que não eram investidas eram ótimas oportunidades para investidores colocarem o dinheiro, que eles estão sempre buscando boas ideias que vão crescer para que a ação cresça, enfim, ela se Mas foi um rentabilize. estalo ou foi um processo? Eu acho que nunca, assim, as pessoas falam que é um estalo porque tem um momento que você fala, vou fazer, né? Que é o momento da É, o decisão, momento da né? decisão. Mas é que boas ideias, elas têm que ser um processo, né? Porque você vai amadurecendo, né? Você vai encontrando parceiros certos, você vai modelando ela. Então, assim, é um processo, mas sempre tem aquele momento que é tipo, tá, agora, hoje eu vou, tomei coragem. E pra você, quando veio esse estalo? Pra Eu, esse projeto? eu acho que o primeiro estalo foi na quinta temporada, quando eu fui convidada para participar de um, de um episódio que foi um episódio gravado live, e aí eu era da bancada, enfim, eu fiz um especial junto com o Shark, e eu comecei a me conectar muito com os outros empreendedores e fortalecer essa tese de que muita gente boa estava sendo deixado de lado, porque eu comecei a conhecer muita gente boa. Uhum. Então, isso foi o primeiro momento. E eu falei, não, vou fazer. Só que assim, vou fazer, tipo, não sei nem como. Não sei nem por onde e Trabalha tal. pouco, né, Agnes? Tem É. muito tempo Eu livre. ficava pensando, da meia-noite às 6 eu não tô fazendo nada. Tenho esse tempo, né? E aí eu comecei a conhecer os parceiros e aquilo foi mudando na minha cabeça, sabe? Então, foi modelando a partir dali, assim. Entendi. Cara, que legal esse negócio. Esse projeto. Bom, e o nome também é sensacional. O nome é muito bom. Agnes, para quem tá ouvindo a gente agora e tem uma boa ideia de negócio, que tá ali. Vai ter a próxima temporada do Shark Tank em algum momento aí, né? Que é dia 22 de setembro começa. Ah, não, mas essa do seu. Projeto é junto, é um quadro dentro do Shark. Então vai Ah, começar desculpa, eu não tinha junto. entendido isso. Não, então que bom que você perguntou, porque pode ser que muita gente não tenha entendido também. É um quadro dentro do Shark. Então quando a pessoa não for investida, ela vira a curva e me Já. encontra. Ah, Uhum. entendi. Nossa, bacana aí. Bom, agora eu entendi completamente, beleza. É,
Se a pessoa, bom, já passou a fase de inscrições, já passou tudo isso, né? Não, já até gravamos, na verdade, né? Já até foi gravado Então já e aconteceu tudo que você não pode contar. tudo que é segredo. Bom, vamos pensar então para as próximas. Geralmente no final do ano, em dezembro, abre as inscrições para o ano posterior. E em janeiro, que de fato começa a avaliação triagem e tal. As gravações geralmente acontecem em abril e maio. Então, lá por janeiro, assim, quem estiver assistindo, se inscreva no meu Instagram, ou no Projeto Anzol de Ouro, ou no Agnes V, que é @Agnes V em qualquer rede, ou o Projeto Anzol de Ouro em qualquer rede, porque vai ter toda essa comunicação quando for o momento, a gente vai falar sobre as inscrições da próxima temporada, a gente vai acompanhar isso. Então vai ser um reality fora do reality, assim, né? Com certeza. Então, vale a pena O que também não impede que um bom negócio que esteja ali, mesmo não na fase de gravação ou de triagem, alguma coisa, ser percebido e ser, enfim, ser percebido, ser notado e ser contatado para ser investido, né? Sim. Agora, uma pessoa que está ouvindo a gente, que tem o objetivo de empreender também, o que essa pessoa precisa saber de negócios para conseguir acessar investidores? De negócios, eu acho que... Do negócio dela, né? Mas assim, o que foi, na sua opinião, decisivo? Acho que mudando a pergunta fica melhor. O que na sua opinião foi decisivo para que você pudesse acessar esses investidores? Tirando o Shark Tank, claro que te deu muita visibilidade. Mas se não tivesse Shark Tank, como é que você teria acessado investidores? É uma pergunta bem interessante e muita gente faz, sabia? Porque, assim, a gente tem muito aquela ideia do investidor sendo um anjo, assim, né? Que ele vai chegar com dinheiro, ele vai, tipo, fazer o teu negócio para frente. Só que, na verdade, o investidor, existe esse termo até, né? Investidor anjo. E isso acaba trazendo essa ilusão que é um pouco ruim. Essa romantização do negócio. Romantização, Mas, na verdade, o investidor, o que ele quer? Ele tem um dinheiro e ele quer uma valorização do dinheiro dele. Ele poderia comprar dólar, ele poderia colocar no CDB, ele poderia fazer, e geralmente ele tem uma carteira que tem diversos tipos de investimento. Mas por que ele coloca numa startup? Porque quando uma startup dá certo, ela traz múltiplos muito interessantes. Então, 10 vezes mais o dinheiro. A gente tem um caso de 80 vezes mais na FCJ. Então, isso, pô, imagina, eu vou investir R$1.000, eu vou retornar R$80.000 em 5 anos, que é o prazo que se dá num projeto de buildagem, assim, né? Então... Ou seja, ele quer retorno sobre o investimento. Ele quer retorno. Então, quando você pensa em acessar um investidor, você tem que se colocar no lugar da pessoa que está despendendo do dinheiro dela e falar com ela o que faz do teu negócio uma boa oportunidade para que as chances disso acontecer sejam maiores, porque ninguém tem garantias. Por isso que se fala que é um investimento de risco, né? Porque ninguém tem garantias. Mas qual que é o teu plano? Como que você imagina que isso vai acontecer? E falar mais sobre isso, mais sobre indicadores do que sobre propósito. Propósito é legal e muita gente investe por propósito também. Mas, em geral, as pessoas, se elas quisessem só propósito, elas doavam o dinheiro. Então, se elas estão investindo e não doando o dinheiro, elas querem o retorno também, além do propósito. Então, é muito assim, você tem que pensar no investidor como um comprador, como um funil de vendas. Então, você vai ter que... E tem muita gente que pensa assim, eu falei com... Chega até mim, porque eu dou muita mentoria para quem tá early stage, que a gente fala, que são essas pessoas que estão acabando de começar a montar o negócio. É principalmente essa faixa que eu dou mentoria, que é a que eu mais gosto. E elas chegam para mim e falam assim, já falei com 3 investidores e ninguém quis. Meu, você vai falar com 100. Porque a taxa de retorno disso é, tipo, no máximo 5%. Então, se você 5% significa, eu vou falar com 100. Retorno que você fala, a pessoa te responder, né? Tipo assim, também. Mas, assim, 5%, se os 5% te investir, você teve uma... Sensacional. Então, assim, 5% significa, eu falei com 100 para 5 se tornarem investidores. É assim que funciona. Então, você vai ter que pegar, fazer uma lista, um CRM mesmo, uma lista no Excel, com pessoas, e eu te recomendo colocar primeiro as que você não quer muito, para você treinar conversar, isso, treinar o seu pitch, treinar as perguntas que eles vão fazer, a melhor resposta, e aí depois você deixa para falar com os que você quer muito fechar.
por último, quando você estiver muito afiado, né? Na prática não tem fórmula mágica, né? Quando a gente está lançando um novo produto no mercado, o que a gente faz? A gente faz pesquisa de mercado. A gente Exato. vai lá para um lugar com muita gente e Uhum, conta a nossa solução para as pessoas e valida uhum, esse negócio. E na prática não é nada diferente disso, uhum, né? uhum. O que a gente falou, você falou um pouquinho que algumas pessoas romantizam a questão do investidor anjo e tudo mais, e tem um outro termo também que é o smart money, Ah, sim, sim. que é um pouquinho diferente desse contexto. Explica Uhum. pra gente o que significa isso. O smart money tem umas brincadeiras sobre o smart money, por isso que eu dei risada, porque assim, muitas. O que acontece? Quando tem numa mesa de negociação, são duas pessoas, cada uma puxando a sardinha pro seu lado, né? Então, tipo, o investidor vai querer o menor preço da ação para que ele consiga comprar numa melhor negociação, e o empreendedor vai querer o melhor preço da ação mais alto para que ele consiga mais dinheiro para o negócio dele. Então, é uma negociação de compra e venda como, sei lá, um Qualquer carro, outra. vai, qualquer coisa. Uhum. Então, o smart money é o termo muito usado pelo investidor para valorizar a ajuda que ele pode dar. E de fato ele pode dar. Porque muitas vezes o investidor vai te trazer muito mais capital de networking do que de fato de grana. Porque vamos supor, você coloca o investidor, vou esclarecer bem aqui. Você coloca o investidor no seu negócio, que ele tem muito contato bancário, que ele tem muito network bancário, ele vai te conseguir linhas de crédito que você nem vai precisar do dinheiro dele. Ele Uhum. às vezes nem precisa, você vai dar ação para ele tipo, de graça, vamos dizer assim, por esse networking. Uhum. Então, isso é muito bacana e funciona muito bem. O que acontece? Muitas vezes, alguns investidores que, do mesmo jeito que tem empreendedor espertinho, tem investidor espertinho em todos os lugares, tem. Tem gente espertinha em qualquer Espertinho em lugar, né? qualquer lugar. Então, muitas vezes as pessoas se valorizam demais. Então, assim, eu vou super te ajudar, eu vou te conectar fulano, eu vou te conectar Beltrano. E aí o smart money, que é o esperto dinheiro, que é que eu vou te trazer muitas vantagens além do capital que eu vou investir no seu negócio. E aí, por causa desse smart money, você dá um desconto muito grande para ele, às vezes até de graça, a própria ação. E aí, na hora, na prática, isso Não se não se concretiza. consolida. E aí é frustrante e é muito ruim. Então, Uhum. o que eu recomendo para quem está ouvindo? Que as coisas, primeiro, que seja feito muito transparência dos dois lados, porque no final das contas todo mundo sai perdendo. Tempo, dinheiro, um monte de coisa, e oportunidade principalmente, que é o pior, mas que isso seja colocado no contrato. Então, se a pessoa está te colocando que ela vai te dar tantas horas de mentoria por um desconto no valuation, que Tem que ela estar no tem que contrato. estar, que não seja um contrato, mas que seja um papel ali, algum acordo desenhado, sabe? Para que isso fique um pouco mais transparente entre as partes, as expectativas estejam alinhadas, porque às vezes não é nem por mal. Às vezes o empreendedor tem muita vontade de acessar aquele investidor, e o investidor tem pouco tempo, porque ele investe em 50 negócios, e o dia dele está em 24 horas também. E aí ele não tem tempo para te dar Uhum. toda aquela energia que você gostaria, e aí Aí acaba rola se uma desalinhando frustração. ali os interesses, né? Então é muito legal que isso tudo seja bem conversado, sabe? Como que foi? Eu queria voltar lá no primeiro investimento que você teve lá do. Como é que chama mesmo? Kevin Harrington? Isso, Kevin Uhum. Harrington. Como que rolou a negociação? O idioma foi uma barreira? Não foi? Como é que foi? É uma boa Eu não queria, pergunta. eu não queria, eu não entrei nesse assunto lá no começo para É. não bagunçar a conversa, mas eu queria voltar Ah, nesse não, foi assunto. melhor assim. Agora as pessoas já entenderam, né, como é que funciona. É, assim, isso aconteceu no ano 3 da empresa, porque, tipo, ano 2 a gente não foi investido, ano 3 da empresa, né? E era um momento onde eu ainda não tinha negócios no exterior muito consolidados, então eu não tinha treinado muito inglês, eu não tinha estudado com vocês ainda, então eu tava bem ruim, Mas você assim. estudou pouco ainda, né? É, Vamos combinar, é, vai. eu não sou tão CDF quanto você. E aí, nossa, era muito ruim. E aí, quando eu conheci ele, eu conheci num evento e eu tinha que fechar a negociação com ele ali, tipo, eu tinha que impressionar ele sem saber falar inglês, assim. Eu falei, meu Deus, vou dançar, vou fazer uma Isso performance foi aqui. tipo 2017? Deixa eu ver, 15, 16, 17. 17. 2017, tá. Acho que 17.
ou 17 e 18 ali, sabe? Tá. No ano 3, E aí eu participei do evento, e aí a gente foi para os bastidores, porque como ele, a gente era uma competição, no evento ele falou, a gente que ganhou, eram 3 mil inscritos, ficou 10, aí ficou 3, e aí a gente ganhou. Uhum. E aí nossa, eu nem acreditava, assim, né? E aí a gente foi pro camarim lá, pros bastidores, pra conversar com ele, eu falei, lascou. Ou seja, pra ele, falou assim, beleza, Aí eu pensei, joguei quero muito entender imagem em melhor. ação, eu devo conseguir. Mas foi bem ruim, assim. Eu tinha um amigo, o que que eu fiz, né? Eu tinha um amigo que também era, assim, que depois ele se tornou investidor na próxima rodada até. E ele fala super, ele tem até escola nos Estados Unidos e tal. E ele super me ajudou, assim, eu acessei ele, assim, eu falei, me ajuda, help. E aí ele meio que fez o intérprete ali, alguma coisa eu falei, mas ele que praticamente conduziu a conversa. Então, isso é bom você ter pessoas e tal, mas e agradeço, Fernando Godoy, muito obrigado. Mas, assim, é muito ruim você não poder se comunicar na potência que você tem, Dessa autonomia, né? nessa autonomia. Então, aí eu fui mais atrás, assim, putz, agora eu vou ter um sócio que não fala a minha língua, eu preciso me profissionalizar nisso aqui, né? Uhum. E aí depois foi caminhando, assim, mas esses primeiros contatos com ele, para fechar o deal, eu sempre precisava de ajuda, sempre precisava de ajuda. E é muito ruim, assim, você ter um intérprete, porque você não tem, assim, o inglês ainda é uma língua que você entende o que a pessoa tá falando, mas às vezes eu tenho intérprete em chinês, né? E, cara, eu não tenho noção de se ele tá traduzindo certo, ele pode falar o que ele quiser, assim. E mesmo assim, ainda o intérprete ele pode ou não conhecer do teu mercado. Uhum. Então ele pode simplesmente fazer uma tradução literal ali e ele Não, não, eu já passei por não isso. saber nada do que está sendo dito. Eu já passei totalmente por isso. Teve uma vez que eu tive que fazer uma discussão em chinês, né? E aí eu não falo nada, zero em chinês. Ni hao só. E Uhum. aí, eu falava, não, mas isso é um absurdo. Ficava 5 minutos xingando, assim. Aí o intérprete falava assim, hi, bi, 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 bi. Não, mentira, Não você não tá certo. traduziu. Não tá Não certo, é é isso. possível que você. Eu preciso que você transmita essa emoção toda, meu Deus. Mas então, é nessa construção de autonomia que a gente fala tanto, assim, né? Eu lembro também, na minha lua de mel, por exemplo, eu e minha esposa, a gente queria ir para um contexto muito específico. E aí, putz, com agência, com consultoria de viagem e tal, a gente falou assim, meu, a gente não tem grana para pagar tudo isso aqui, considerando todo esse contexto. Tá, quer saber? Vamos ligar. Onde que a gente quer ir? A gente quer ir nesse lugar? Vamos ligar lá. E a gente fala. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem autonomia no idioma. Se a Uhum, gente não tivesse, a gente ia ter que gastar talvez 20, 30% a mais para uhum, conseguir contratar toda a estrutura que ia fazer isso pra gente. E esse foi um dos principais exemplos assim mais recentes, né, que eu vivi e que a autonomia no idioma me proporcionou ser bem sucedido nesse negócio. Claro que viagem de lua de mel a gente não quer perrengue, uhum. né? Então Nenhuma, né? Mas nenhum especialmente a de lua de mel. exatamente. É, então, assim, ter autonomia para construir esse negócio foi muito importante. Eu acho que você também tem construído isso, né? Tem Uhum, buscado construir essa autonomia. Assim como você já construiu em diversas coisas, né? Não uhum. seria diferente, né? Dona de 3 marcas aqui, com um case mega emblemático como é o seu. Certamente você construiu tudo isso. E com o Uhum. idioma não é diferente. Você tá no caminho e na construção E disso é uma também. coisa muito interessante, assim, quem tá assistindo, é que eu errei muito nisso, assim, que eu esperei precisar, sabe? Eu estudei inglês a vida inteira, mas assim, não com com a força que eu deveria, sabe? Mas daí quando eu precisei, eu corri atrás, assim. E é muito ruim, porque aí a gente perde, sabe? Eu tenho certeza que eu já perdi muita oportunidade por não ser fluente, assim, né? Uhum. Por fazer um enrolation. E até a percepção das pessoas e tal, mas principalmente oportunidades mesmo. É ruim a gente esperar precisar, porque não é uma coisa que é rápida. É que nem você. Agora eu preciso estar no shape, né? Com a mesma analogia. Só que, putz, você tinha que ter começado há 6 meses atrás. Você pega atores e atrizes que vão fazer alguns filmes que precisam estar, ou novela, sei lá que seja, Uhum, que precisam estar no shape, a preparação é pelo menos uns 6 meses, um ano antes uhum, para entrar no shape e aí começar a gravação. uhum, Né? Então, é isso, não tem fórmula mágica. As uhum. coisas, adoraria que se fosse uma chavinha que você, opa, virou aqui,
baixou um programa ali, Matrix, né? Mas não é. A IA tá fazendo tanta coisa, não faz isso pra nós. Ainda não faz. É o que eu costumo dizer, assim, a vida real exige que a gente se comunique. Né? Isso aqui, a gente precisa de comunicação. Então a IA faz um monte de coisa, mas a vida real ainda não tá nesse contexto. Felizmente. Felizmente. Agnes, partindo para o nosso encerramento aqui, a gente já falou de algumas mensagens, algumas provocações, mas deixa aqui a sua palavra final para quem está assistindo a gente e está naturalmente se inspirando com a tua história. Eu agradeço muito o convite, foi muito legal esse papo, é a oportunidade de falar com a tua audiência e de compartilhar essas experiências, porque eu gostaria muito, assim, de poder ajudar as pessoas que querem empreender e empreender, e tem tudo a ver com um idioma, porque empreender é se comunicar, né? Você, quando montar uma empresa, a coisa mais que você vai fazer é se comunicar. Você vai se comunicar com o fornecedor, você vai se comunicar com o cliente, você vai se comunicar com o colaborador. Basicamente, você não vai conseguir fazer tudo. E se você tem um sonho grande, então, aí você vai precisar de muita gente. Então, você vai precisar se comunicar com muita gente. E quanto maior for o seu sonho, mais línguas você vai ter que falar, mais jeitos você vai ter que falar. E até línguas dentro do próprio contexto do português, entendeu? Porque às vezes você vai ter que falar com um investidor, você vai ter que falar com uma pessoa super simples, que não, ou de outro estado. Então, eu acredito. Sotaque diferente, Sotaque uma cultura diferente. E assim, até aprender outra língua te abre um pouco a cabeça, porque você passa tanta dificuldade para aprender, e aí você começa a não julgar mais as pessoas que não falam corretamente. Você fala, pô, eu também não falo corretamente se eu pegar um nativo de outra língua, sabe? Se eu pegar um chinês mesmo, ele vai, nossa senhora, misericórdia. Então, você para de julgar muitos outros e você se coloca assim, naquela coisa de estar todo mundo tentando aí construir o seu sonho. É Com isso. certeza. E então, assim, obrigado pela oportunidade e que fica o convite aí para me conhecer nas redes, Agnes Vec, @AgnesVec em tudo, e me acompanhar essa doideira toda aí que eu vivo. Que essa mulher posta story todo dia. Posto mesmo. Essa é presente. Figura pública tem disso, né, Agnes? Agnes, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela oportunidade de bater esse papo com você. Eu acho que a nossa audiência certamente vai ter bons insights dessa nossa conversa. E eu queria deixar só um último recadinho para quem está ouvindo a gente aqui. Se você está vivendo aí um momento de expansão na tua carreira ou na tua empresa, se conectou com o que a Agnes disse aqui e percebe que eventualmente o idioma, seja o inglês ou o espanhol, tá travando a tua expansão ali, eu vou te convidar para, em algum lugar da descrição desse vídeo aqui, acessar esse link para baixar um e-book que é como o inglês pode potencializar a sua carreira. Se o teu contexto for espanhol, baixa também, porque a estratégia é a mesma. O que muda vai ser a ferramenta, que vai ser o inglês ou o espanhol, mas a estratégia é a mesma. Então, se o teu contexto for inglês, se o teu contexto for espanhol, se o teu contexto for qualquer outra língua, baixa o e-book, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar disso. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!